Amém. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que está na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos. Aos Romanos, capítulo de número 8, nós leremos do versículo de número 31 até o versículo de número 34. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 34, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Podeis assentar. O livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é um dos livros mais importantes para nós entendermos o propósito para o qual fomos, como seres humanos, criados no princípio. A Bíblia mostra que o homem foi colocado neste mundo numa posição privilegiada em relação ao restante da criação. Ele veio no último dia da criação. O homem é chamado de coroa da criação de Deus. Quando vemos com constância no relato da criação Deus dizer: eis que tudo é muito bom, obviamente Deus não estava falando para si mesmo, mas para o homem apreciar o que ele havia criado. O homem é um ser dotado da capacidade de apreciação estética, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus dizia: eis que tudo é muito bom, para que ao final o homem pudesse dizer amém, é mesmo. Portanto, Deus compartilhou a percepção da beleza da sua criação com o homem. A Bíblia diz que ele sujeitou ao homem o restante da criação. Disse ao homem que ele dominaria sobre os seres que se rastejavam, sobre as aves no céu, os peixes debaixo das águas. Portanto, o homem seria uma espécie de tutor, de vice-regente em relação ao restante da criação. Deus o colocara nessa elevada posição. E é dito que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa expressão tão discutida em inúmeras especulações poderia ser, em resumo, explicada da seguinte maneira: um filósofo grego chamado Platão dizia que os iguais é que podem se entender, se conhecer. Obviamente Deus não é igual ao homem, é superior ao homem, mas em alguma medida o fez semelhante a si, para que ele tivesse uma medida proporcionada de conhecimento de Deus. Ao dizer que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, Deus queria dizer que o homem foi feito para conhecê-lo, para se relacionar com ele. A Escritura, irmãos, portanto, quando diz que o homem deveria reger esta criação, ao mesmo tempo que fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus, via o homem como uma espécie de espelho voltado para Deus, que o refletia para o restante da criação. Esse era o propósito do homem, viver uma vida de comunhão com Deus, como um espelho voltado para Deus, para refletir a sua imagem sobre o restante da criação. Ele deveria projetar a glória de Deus sobre a criação através de sua própria comunhão com Deus. Os animais foram feitos em pares, macho e fêmea, mas a Bíblia diz que Deus primeiro fez o homem e depois a mulher. Isso com um propósito,
de que o homem soubesse que o primeiro relacionamento dele não seria com a mulher, com o seu semelhante humano. O primeiro relacionamento seria com Deus. Antes de Adão ter Eva para com ela dialogar, e com os animais ele não dialogava, ele dialogava com Deus. Nós fomos criados por Deus e para viver uma vida de comunhão com Ele. E quando Deus nos reconhece na sua presença, quando Deus nos aprova na sua presença, nossa identidade não é mais uma identidade frágil, porque eu sou alguém a quem Deus conhece, eu sou alguém a quem Deus reconhece. O privilégio do crente é entrar no seu quarto, fechar a porta e orar, e como disse Jesus, o Pai irá vê-lo em secreto, estará lá para ele. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Veja que privilégio de eu ser reconhecido por Deus. A Bíblia diz que os salvos no céu terão um novo nome, e um nome singular, não intercambiável, não compartilhável. Cada um será único diante de Deus. É aí onde a identidade de alguém é forte, porque nossa identidade, ela é dependente daquele para quem ela é afirmada. E se Deus pode nos reconhecer, pode nos dar um novo nome, pode nos fazer filhos por adoção, então é aí onde o homem é sólido, é íntegro, é firme. É aí onde ele tem uma identidade substancial, pela qual ele sabe quem é. Daí Paulo dizer expressões do tipo, como 1ª carta aos Coríntios 15, pela graça de Deus eu sou o que sou. Daí ele dizer ao rei Agripa, quando pregava aquele rei, e o rei dizia, tu queres com pouco me fazer cristão? Paulo disse, quisera Deus que pelo muito ou pelo pouco tu fosses como eu sou, exceto essas cadeias. Note, Paulo, que era um homem perseguido, um homem que viveu uma vida atribulada, rejeitado pelos judeus por ter se convertido, perseguido entre os gentios, agradecia por ser quem é, porque quem ele era aquilo que ele era diante de Deus. Fomos criados para isso, para ter esse relacionamento com Deus. Mas quando o homem pecou, quando o homem transgrediu, ele virou as costas para Deus. Ele que deveria refletir glória como um espelho diante do sol, reflete a sua luz, converteu-se em trevas. As expressões bíblicas são muito fortes para dizer a condição em que o homem agora passava a se encontrar pelo pecado. É dito que o homem está morto em delitos e pecados, que ele é por natureza filho da ira, que ele está sob juízo e maldição, que ele é pecador agora inveterado, que ele agora está sob corrupção, debaixo de queda, debaixo da desobediência. Passou a ser sujeito à morte e à enfermidade. Não apenas fragmentou-se a sua identidade, fragmentou-se a sua corporeidade com a enfermidade e o envelhecimento, fragmentou-se a sua condição psicológica. Nós vivemos hoje num tempo com pessoas com depressão, pessoas com confusão identitária, exatamente porque o homem sem Deus, ele está desintegrando, ele está se desfazendo. Um sociólogo chamado Bauman usa uma expressão para o nosso tempo, diz que é uma sociedade líquida, um mundo líquido, um mundo que se desfaz. Se eu jogar água na sua mão, você não vai reter a água, ela vai escapar entre os dedos. E assim as pessoas se tornaram efêmeras, fúteis, sem direção. E quanto mais isso se alastra por uma cultura secular e ateísta como esta que agora está, mais confusão, mais depressão, mais vazio se propaga dentro da sociedade. A Bíblia Sagrada diz que o pecado contaminou o homem,
inoculou o seu veneno na natureza humana, de maneira que a Bíblia agora diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há um justo, nenhum sequer. É importante que essa geração, para a qual não há pecado, principalmente na moralidade sexual, entenda que Deus criou este mundo com leis. Se alguém pular de um lugar alto, vai cair e se machucar. Tem a lei da gravidade. Se alguém aproximar um objeto como ferro de um imã, ele vai ser atraído. Nós temos leis na natureza física, mas nós também temos leis na natureza humana, leis de ordem moral. Deus dotou o homem de uma consciência que o alerta do errado, que o chama para fazer o certo. A Bíblia diz que até os gentios que não conhecem a lei pela revelação, têm-na inscrita em seus corações, em sua consciência. Essa geração de hoje parece não considerar a existência de uma lei moral, mas é porque ela processualmente tem sido submetida a um embotamento moral, a uma depravação, a uma cegueira, por uma mídia corrupta, por novelas obscenas, por professores universitários relativistas e céticos, por educadores que deseducam. E as pessoas sequer são capazes agora de reconhecer até o aspecto biológico da natureza, que nos classifica como macho e fêmea. Nós estamos vendo, portanto, um embotamento moral na sociedade. Mas se os homens se recolherem ao fundo de seus corações, ainda conseguirão ouvir o sussurro de suas consciências. Por isso Deus nos adverte a nós que pregamos o Evangelho, que significa boas notícias, que não apenas preguemos o Evangelho, mas antes de fazê-lo, preguemos a lei de Deus. Não há fé em Jesus Cristo salvadora sem o arrependimento. Não há evangelho que seja ouvido como tal, como boas notícias, sem que primeiro a pessoa perceba o risco de juízo em que ela se encontra. O pecado não é inofensivo, não é uma falha, não é um erro, não é um acidente de uma evolução. O pecado não é deleite, não é prazer, não é brincadeira. O pecado é grave diante de Deus. E Deus não vê só ações externas. Deus prescruta pensamentos. Deus examina as cobiças dos corações. Deus vê aquilo que nem você enxerga, mas que está lá no seu íntimo, maculando, dando direcionamento errado, egoísta, altivo, soberbo às suas próprias ações. A lei de Deus tem que ser pregada para que o homem possa ver o seu pecado. Nos dias em que Jesus esteve entre nós, os fariseus não queriam se sentir pecadores, e olhe que eles eram melhores do que muitos hoje. Eles reconheciam que adulterar era pecado, que cultuar outros deuses era pecado, que matar, furtar, levantar falso testemunho era pecado, mas eles achavam que o pecado era apenas a conduta externa. E Jesus veio a eles e mostrou o lado da lei que eles não queriam ver, para que pudessem se sentir justos. Jesus disse: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se vocês olharem para uma mulher que não é a de vocês, desejando-a, já cometeram adultério. Se vocês odiarem no coração, já mataram. Se vocês se encolerizarem contra o próximo e lhe chamarem com expressões para denegrir a imagem deles, vocês já o mataram. Jesus mostrou que o problema está no coração. Não é o que entra no homem, é o que sai, que contamina. É do coração do homem que procede todas estas coisas. Paulo era um fariseu, também podia se sentir justo,
mas era um homem sincero. E ele disse em Romanos 7:7: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse não o cobiçarás. Ele era capaz de dizer para si mesmo: eu não adultero, eu não mato. Ele não fazia nada disso externamente. Mas o último mandamento do decálogo não fala de uma conduta, fala de uma disposição do coração. Diz: não cobiçarás. E Paulo foi honesto demais para saber que por mais que ele se ajeitasse do lado de fora, havia cobiça no seu coração. O pecado é grave, porque o pecado não é contra a sociedade, não é contra o seu vizinho. Acima de tudo, o pecado é contra Deus. Davi disse no Salmo 51: pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Você pecou perante aquele a quem não pode enganar, porque ele é onisciente. Pecou perante aquele de quem não pode você fugir, porque ele é onipresente. Pecou perante aquele a quem você não pode resistir, porque ele é onipotente. Você está sob sentença no tribunal eterno de Deus. Você violou uma lei cósmica. Quando Adão pecou, a terra inteira foi maldita por causa dele, e a criação ficou sujeita à vaidade. Portanto, é importante que você entenda o que você tem, que você reconheça o seu diagnóstico, para você ver que você está na pior situação possível. O grande problema dos seres humanos é não interpretarem o seu problema. É interessante que os seres humanos conseguem descobrir que tem alguma coisa errada. Se não fosse assim, não teria direito para punir, não teria psicólogo para ir atrás das mazelas, não teria educador querendo reformar a pessoa. Nós temos inúmeras profissões, todas elas partindo do pressuposto que tem alguma coisa errada em nós, que tem alguma coisa que saiu de órbita. E as pessoas interpretam superficialmente o problema, dão o diagnóstico pela penumbra. Com o politicamente correto, um psicólogo cristão tem que falar fora do seu momento de trabalho a alguém que o problema pode ser muito maior do que aquele que ele diagnosticou no seu atendimento, porque irão fiscalizar o que ele vai falar e ele não pode entrar em certas questões. Mas eu quero lhe dizer que o problema é mais profundo. Terapia é só empurrão. Todas essas coisas que o mundo oferece são apenas coisas provisórias, mas não respondem à pergunta da sua alma, ao problema que há na sua vida. É preciso que você faça a interpretação correta. É preciso que você entenda o que realmente está em jogo. Você foi criado para Deus. O seu problema é um problema diante de Deus. E como o seu problema é diante de Deus, você não pode resolvê-lo. Você pode resolver o problema diante do seu vizinho, você pode resolver o problema diante da sociedade, mas diante de Deus você não pode, porque você não tem apenas um problema, você é o problema. Você é o problema. Você não tem a solução, mas a Bíblia dá boas notícias. É que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para ajeitar aquilo que estava pela metade. Ele não veio para aprovar o que já estava feito. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para ser servido, você não tem com que servi-lo. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A boa nova é essa: Deus não reverte a ordem moral, Deus não anula a ordem moral que Ele estabeleceu. Ele é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda, é o mesmo, é eterno. Nenhuma de suas palavras cai por terra. O pecado merece juízo, o pecado merece castigo, mas sem violar a ordem moral,
Deus enviou alguém para fazer compensação pela sua culpa, para receber a sentença que era para você, para morrer em seu lugar, para fazer-se maldição por nós naquela cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu problema é num tribunal, mas não é num tribunal terreno, é no tribunal de Deus. Você é réu nesse tribunal, você não tem desculpa nem argumento, mas Jesus Cristo veio para ser o seu advogado. Ele é o amigo mais chegado que o irmão. O texto que nós lemos fala de justificação. A carta foi endereçada aos romanos. É sabido que os romanos eram um povo que se abrilhantou na história por causa do direito. Paulo escrevia uma comunidade de crentes em Roma e falou a linguagem com a qual eles estavam familiarizados, a linguagem forense, a linguagem judicial. Justificação é um termo judicial. Por isso o texto que nós lemos fala: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus os justifica. Quem os condena? Note, justificação está em oposição à condenação e está em relação com a acusação. Justificação é o ato do juiz pelo qual ele bate o martelo e absolve, e justifica. É o contrário de condenar. E a justificação de Deus, irmãos, anula toda acusação. Nenhuma acusação pode prosperar contra aquele a quem Deus justifica. A quem Deus justifica. Você será condenado sem Jesus. O rosto de Deus sem Jesus para você está irado. A lei de Deus requer que ele condene o pecado que não encontrou compensação, mas Jesus naquela cruz morreu por você, verteu o seu sangue pela sua culpa, para que você se arrependa do seu pecado, confie em Jesus Cristo como teu único e todo suficiente Salvador, e os méritos de Jesus serão atribuídos a você. A vida reta que ele viveu desde o seu nascimento até a cruz será contabilizada como se tu a tivesse vivido, e o teu pecado será naquela cruz de Cristo destruído, será esquecido, será colocado fora da memória de Deus. Portanto, o homem é justificado conforme a Bíblia, mediante a fé. Romanos 3:28, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Justificação é o ato de Deus pelo qual ele nos absolve. Já não há mais tensão no relacionamento com ele, mas há paz com ele. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a justificação pela fé só vai chegar a você como boa notícia se você entender Romanos 3:20, que diz: pela lei nenhuma carne será justificada, porque o que vem pela lei é só o conhecimento do pecado. A lei dá o diagnóstico, a lei mostra o problema, mas ela não sara, ela não resolve. A lei de Deus é santa, justa e boa, mas nós somos carnais, vendidos sob o pecado. Mas o Evangelho é a boa notícia, que aquele que nasceu de modo sobrenatural enquanto homem, não foi maculado pelos efeitos da queda, foi tentado, mas não pecou, voluntariamente levou o teu pecado sobre si e morreu naquela cruz em teu lugar, e ressurreto está à destra de Deus para ser o intercessor daqueles que creem. É a fé na sua pessoa. Essa fé só vai brotar quando a lei ferir a tua consciência. Somente quando você se vê no espelho de Deus é que esta fé vai brotar. É preciso você desistir inteiramente de você para você confiar exclusivamente em Jesus. Aqueles que dizem: pastor, eu quero ser crente, é bom, eu sou uma pessoa boa, só tenho aqui algumas coisas erradas, que aí Jesus realmente tem que me perdoar. Se você pensar assim, sua fé em Jesus não é a que salva, porque você talvez ache que 70% é bom e precisa de Jesus para resolver os 30% que você não resolveu.
Talvez você diga: não, pastor, eu sou muito pecador, sou 50% pecador, preciso de Jesus só para Ele resolver a metade. Essa não é a fé salvadora. A fé salvadora é aquela que confia em Cristo e somente em Cristo para a salvação. É aquela que desiste do homem por inteiro. Você olha dos pés à cabeça e diz: em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Foi Paulo que disse isso. O Paulo, judeu, religioso, ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Jó disse: eu me abomino no pó e da cinza. Davi disse: eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. O seu problema não está no galho, de onde sai o fruto, que pode aqui ser bom e ali ser ruim. O seu problema é na raiz, é lá embaixo, macula o tronco, os galhos e os frutos. Você tem que reconhecer isso, e quando então você sentir contrição, sentir vergonha da sua vida, não sentir ousadia para levantar o rosto ao céu como o publicano que entrou no templo arrependido, quando você disser como filho pródigo: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe pelo menos como um dos teus empregados. Quando você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, ela te exaltará. A fé salvadora é aquela que é daquela mulher, onde Jesus estava na casa de um fariseu dialogando, e ela caiu aos pés de Jesus. Ela lançou-se aos pés, ela chorava e lavava os pés de Jesus com lágrimas e enxugava com os cabelos. Ela não queria saber o que iam pensar dela ou deixar de pensar. Ela caiu aos pés. Caia aos pés de Jesus nessa noite. Confie nele, grite por ele, chame o Salvador, e ele virá à tua vida para te salvar. O texto aqui mostra, irmãos, de Romanos, exatamente isso. Veja o que a Escritura diz. Eu releio: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, é pelo crente que confia nele como Salvador em Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está falando aqui com uma comunidade de pessoas que conseguiu ver a profundidade do pecado. Porque se não tivesse essa comunidade visto a profundidade do pecado, ele não usava argumentos tão profundos para eles acreditarem que poderiam ser perdoados. É como se Paulo tivesse vendo pessoas que descobriram-se tão pecadoras que é difícil para elas acreditar que Deus ainda vá se interessar por elas. Porque veja o argumento dele no verso 32: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Paulo está dizendo: olha, se Jesus foi o enviado, Deus não enviou o arcanjo Miguel, Deus não enviou Gabriel, Deus não enviou Moisés, Deus não enviou Pedro, João, Deus enviou seu próprio filho. Se para salvar vocês ele esteve disposto a enviar para morrer o seu próprio filho, como não vai dar com ele, através dele, todas as coisas? Receba Jesus e você tem tudo. Aleluia! Receba Jesus e você tem tudo. João diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aleluia! Aqui não tem dois caminhos, aqui não tem o melhor caminho, aqui só tem o único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele prometeu satisfação para aquele que vem a ele. Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim não tem um copo d'água não, do seu interior fluirão rios de água viva. O que vem a mim nunca terá fome, o que crê em mim nunca terá sede. O que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí diz Paulo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai levantar acusação contra o crente que confia que Jesus já pagou o preço por ele? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Mais uma vez ele vai para esse argumento: quem morreu por vocês foi Jesus. Pense nisso. Foi Jesus que morreu por vocês.
Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, aquele que morreu, o Pai mostrou que aprovava a sua morte a nosso favor, ressuscitando-o dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem morreu por vocês não foi Francisco de Assis, não foi o pastor Glauco, não foi Maria, foi Jesus. Quem ressuscitou foi Jesus. Quem está à direita de Deus intercedendo por nós, pelos que creem, é Jesus. Paulo quer que aquele povo tenha a segurança de ser justificado pensando em Jesus. Foi Ele que morreu, é Ele quem ressuscitou, Ele é quem está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele é o alfa e o ômega da nossa salvação, Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim. Pedro disse: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Venha Jesus, confie nele como seu Salvador, como seu mediador. Lá na primeira epístola de João, no capítulo de número 1, verso 7, a Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não importa a gravidade do teu pecado, o sangue de Jesus purifica. Purifica de todo pecado. Ele disse: o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Nós não iremos para purgatório. O nosso purgatório é o sangue de Jesus Cristo, que já nos purifica de todo pecado. A Bíblia Sagrada diz em Romanos 8:1: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O malfeitor que na última hora se arrependeu e creu em Cristo Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo, não no inferno, não no purgatório, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Você precisa reconhecer diante de Cristo o seu pecado e confessar-se necessitado de sua graça. Lá na primeira epístola de João, capítulo 1, a Bíblia diz assim, versos 8 e 9: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, confessarmos a Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você continuar negando o seu pecado, não tem solução para você. Está enganando a si mesmo, a verdade não está em você. Mas se você confessar o seu pecado a Ele, buscar perdão nele, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Em 1 de João 2, a partir do 1, diz assim João para os crentes de uma comunidade: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Nós lemos a Bíblia para sermos mais santos, para evitarmos o pecado, mas continua: todavia, se alguém pecar, temos um, não dois, não três, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Na primeira epístola de João, capítulo 5, no versículo de número 13, a Bíblia diz: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. A Bíblia foi escrita para certificar os que se refugiaram em Cristo como seu Salvador, que eles têm a vida eterna. Mas nós não temos apenas a Bíblia nos declarando isso, nós temos o Espírito Santo testemunhando no nosso coração. Em Romanos 8 diz que no coração do crente o Espírito Santo testifica com o seu espírito que agora ele é um filho de Deus reconciliado. Em 1 de João 5, a partir do 10 diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho, tem dentro dele. É o Espírito Santo quem dá. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida.
Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora leia esta outra passagem, ou ouça comigo, 1 de João 5,4. Todo aquele que é nascido de Deus, é o crente que nasceu de novo, nasceu de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É aqui onde eu vou fazer uma curva e voltar para o começo da minha pregação. O crente que entregou sua vida a Jesus, ele sabe que Deus o reconhece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele me justifica, quem me condena? Esse crente está preparado para enfrentar a oposição do mundo inteiro, porque a sua fé vence o mundo. Porque pela fé Deus o chama de filho. Não importa se o mundo me chama de fanático, não importa se o mundo diz que eu estou pregando o discurso do ódio, se o mundo me abomina, porque Deus está olhando para mim e está me aprovando. Elias foi um profeta perseguido, mataram muitos profetas na sua época, e a perseguição era perpetrada pelo rei Acabe, esposo de Jezabel. Quando Elias entra na casa de Acabe, Acabe diz: és tu o perturbador de Israel? Ele diz: não, o perturbador és tu e tua casa com a idolatria. Mas é interessante que antes de dizer isso, Elias diz: vive o Senhor perante cuja face estou. É como quem diz: Acabe, não adianta ranger os dentes, não adianta fazer cara feia, porque eu não estou diante de ti, eu estou diante dele. Vive o Senhor perante cuja face estou. Eu estou vendo a face do Senhor. Por isso que o crente está disposto a ir na contramão, porque ele está vendo a face do Senhor. Este mundo vai ranger os dentes contra você quando você entregar a vida a Jesus. Este mundo vai se opor a você, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus diz: nunca te deixarei, nunca te desampararei. O salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. O salmista também disse: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não tem outro a quem a minha alma deseje. O salmista disse: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. Essa é a força do crente. Eu fui justificado no tribunal de Deus. O que me pode fazer o STF? Eu fui justificado no tribunal de Deus. O que me pode fazer algum magistrado? O que me pode fazer qualquer coisa? Eu fui justificado no tribunal de Deus. Não tem como derrotar um crente. Prenderam Paulo e disseram: pronto, calamos o pregador. Aí Paulo escreveu lá dentro da prisão as suas cartas. Pregando, ele só tinha uma audiência. Escrevendo cartas, ele fala até hoje. Prenderam John Bunyan porque pregava o evangelho. Lá dentro da prisão ele escreveu O Peregrino, o livro mais lido depois da Bíblia até hoje. Mataram John Hus, queimaram-no no fogo, e em razão de sua morte muitos se converteram. E naquele dia, vendo a firmeza com que ele morria, o pai da igreja, Justino Marte, estava no lugar em que cristãos eram mortos, e lá ele, que era um filósofo, disse: eu não morro cantando assim, eu não morro com essa firmeza. Se converteu e se tornou o maior apologista da história da igreja. Estevão morreu precoce e apedrejado, mas Paulo ficou tão impressionado com a sua conversão que também se converteu e se transformou no maior dos apóstolos. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Essa igreja não pode ser detida, esse povo não pode ser detido. Cantaremos aqui, se nos matarem, cantaremos no céu. Nós estaremos sempre diante de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Hoje é o dia, é o tempo do mimimi, da crise de identidade. Tem gente, irmãos, que está buscando identidade no seu patriotismo.
É claro que nós devemos amar o povo na região em que nos encontramos, amar o próximo. Jesus disse: o que está mais próximo são os brasileiros e o Brasil. Mas se alguém fizer do patriotismo uma religião e firmar sua identidade inteiramente nisso, quando o país estiver, como vem acontecendo, em mãos de pessoas corruptas, ele vai desanimar, ele vai esmurecer, ele vai se deprimir. Tem uns que querem encontrar identidade na raça, movimento negro, movimento de gente indígena. Mas a Bíblia, meus irmãos, nos ensina que de um só casal Deus fez toda a humanidade. Existe raça de cachorro, mas de homem não, só existe raça humana. Todos viemos de Adão e Eva, todos viemos de um mesmo casal. Martin Luther King disse: o meu sonho é acabar com esse negócio de raça, com esse conceito, e os homens serem vistos à imagem e semelhança de Deus, reconhecidos pelo seu caráter e pelo seu talento. A apartheid lá na África do Sul era exatamente a pessoa colocar nos documentos públicos que ela era negra, que ela era parda, que ela era isso, e ser tratada de acordo com isso. Nós não aceitamos se identificar por estes meios. A Bíblia diz: em Cristo Jesus não há homem nem mulher, nem feminismo nem machismo, nem escravo nem livre, nem judeu nem grego, mas todos são um em Cristo Jesus. Está lá em Gálatas 3, os que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Somos crentes do Senhor, somos cristãos, somos seguidores de Jesus. Essa é a nossa identidade. Hoje em dia tem gente tão confusa, buscando identidade neste mundo. É o tempo dos youtubers buscando aplausos e likes. É o tempo de pessoas falando besteira na internet para ver se consegue uma oportunidade, se aparece, se tem evidência para isso. As pessoas não querem saber o que é certo e errado, elas querem evidência, elas querem imagem, elas querem aparecer, elas querem que alguém diga: eu conheço você. O crente não precisa disso, irmãos, porque o crente é conhecido pelo Pai Celestial. Nós não precisamos disso. Pode não saber quem eu sou, mas Jesus sabe. Aleluia, aleluia. Ele é meu amigo mais chegado que o irmão. Ele é o meu castelo forte e a minha cidade murada. Aleluia, Ele é meu abrigo, Ele é a minha segurança, é o socorro presente na hora da angústia. Aleluia, Ele é a minha fortaleza e a minha riqueza. Por Ele eu perco todas as coisas, porque para nós o viver é Cristo e o morrer é ganho. Tem gente confusa por aí diz: agora eu vou me redesignar diferente do que eu sou biologicamente. Ela tem uma vida frustrada e diz: não, se eu me redesignar, eu posso ter uma segunda chance, deixar de ser essa pessoa fracassada, sem reconhecimento, que não foi bem sucedida, e ser uma outra pessoa agora, com outra identidade. Eu mudo de nome, eu mudo a aparência, eu passo a ser outro, eu tenho uma segunda chance. Como tem gente aí com 3, 4 perfis na internet, apresentando-se de forma diferente em múltiplas personalidades, como quem diz: se eu não prosperar com essa personalidade, eu vou para aquela outra. Os homens estão mendigando pelo reconhecimento humano, mas você precisa do reconhecimento de Deus. Você está interpretando errado. Realmente sua identidade está frágil, seu coração está vazio, mas o que você precisa não é do aplauso do seu vizinho, que vai descer a tumba igual a você. O que você precisa não é ser reconhecido pelo mundo digital. O que você precisa é do pai que foi ao encontro do filho pródigo, o abraçou e o beijou e diz: começa a festa, mata um cordeiro, vamos celebrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. O que você precisa é dizer a Jesus: Senhor, eu não sou nada, nada disso vale nada, mas que o Senhor me receba, me justifique, me coloque diante de si, me aprove, me receba pelos méritos de Jesus. Paulo disse: alguém tem do que se gloriar na carne, na aparência, muito mais eu. Sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu, aprendi aos pés de Gamaliel, tarará, tarará, tarará. Mas eu considero tudo isso como nada para ganhar a Cristo.
O conhecimento de Jesus tão maravilhoso me fez perder todas essas coisas. Eu quero ser achado nele. Eu quero ter a justiça que não vem de mim, baseada na lei, mas a que vem de Deus, pela fé. Olha para Jesus nessa noite. Venha, Jesus. Chega de viver uma vida procurando coisas que vão se perder. Chega de segurar um cordão de areia que se desfaz na tua mão. É hora de vir a Jesus. É hora de chegar na rocha. É hora de vir ao Salvador. Ele diz: ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eu os farei mais alvos do que a branca lã. O profeta diz: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastar o produto do trabalho naquilo que não pode satisfazer? Pare de viver esta vida. Venha a Jesus. Confie nele. Ele vai entrar no seu coração nessa noite, e você vai ter uma vida diante de Deus, uma vida que vence este mundo. Esse mundo não terá a palavra final sobre você, mas terá a palavra final sobre você aquele que terá a palavra final sobre este mundo. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa: você está vendo esse mundo todo desarrumado? Corra lá para o Apocalipse, leia o último capítulo. A história não terminou. Ali está como vai terminar. Ali está o amém. Ali está o amém. Na sexta-feira da paixão, o mundo se desesperançou, mas o domingo trouxe a ressurreição. Nós estamos na sexta-feira, o domingo veio aí. Aleluia. Nós estamos em Mateus, no que Jesus falava que o mundo iria cair. Está às vésperas de se dar aquilo ali, todo aquele juízo, mas o final está lá em Apocalipse. No final, o Cordeiro vencerá. No final, o Cordeiro de Deus terá a última palavra. Você estará com ele naquele dia, ou neste mundo que caminha para o seu enterro? Vamos ficar de pé.